Olá, eu sou Rodrigo Fonseca, curador de vinhos do Super Nosso. É um prazer participar da 12ª Feira de Vinhos. Hoje nós vamos abordar aqui espumantes e vinhos rosés. O Super Nosso montou uma equipe muito bem preparada tecnicamente, com amplo conhecimento do mercado de vinhos, que já fez visitas a inúmeras regiões produtoras no mundo inteiro, isso tudo com o intuito de selecionar rótulos de diferentes origens em amplas faixas de preço que vão dar muito prazer aos consumidores. Houve um aumento substancial no consumo de vinhos espumantes no Brasil e no mundo também nos últimos anos. Então, nós vamos falar aqui sobre o que é o vinho espumante e depois os processos de produção. O vinho espumante é um vinho que tem gás CO2 dissolvido. Esse gás, ao tocar a língua, ele dá aquela sensação de agulha que muita gente acha bastante prazerosa. As pressões nas garrafas, em geral, são entre 5 e 6 atmosferas, uma pressão muito alta, por isso que as garrafas são sempre de paredes grossas e reforçadas. O processo de produção de um vinho espumante tem duas etapas. A primeira é a produção do vinho base. A uva é colhida, levada até a vinícola, os bagos são separados dos cachos, a uva é prensada, se extrai o mosto, esse mosto fermenta e após a fermentação está feito o vinho base. A segunda etapa pode ser de duas maneiras diferentes. A segunda etapa chama-se segunda fermentação. Pode ser feita na garrafa, quando se adiciona ao vinho base um pequeno conteúdo de açúcar e de leveduras. Veda-se a garrafa e permite-se que aconteça a segunda fermentação na garrafa. Esse é o método tradicional, muito útil, somente o único autorizado na região de Champagne e usado em vários locais do mundo também, mas chamado então de método tradicional. O segundo método é a segunda fermentação em tanques de grande capacidade. Da mesma maneira, ao vinho base é adicionado uma mistura de açúcar e leveduras que vão causar a segunda fermentação dentro do tanque. Do tanque, o vinho é então engarrafado. É um processo muito mais barato do que o processo tradicional de fermentação na garrafa. Por que a gente aborda esses dois pontos? Porque esses métodos vão refletir no gosto do vinho espumante. O método mais rápido não vai dar ao vinho a complexidade e a cremosidade que ele pode adquirir com tempo prolongado de contato com os resíduos da segunda fermentação. Ao contrário, na garrafa, esse contato com leveduras e resíduos de fermentação vai, a princípio, liberar algumas substâncias que vão dar mais cremosidade ao vinho espumante. E após 18 meses, essas leveduras vão começar a liberar substâncias dentro do vinho que vão dar grande complexidade, vão fazer com que as bolhas sejam menores, mais constantes e vão dar uma sensação de aveludado que não acontece com outro método. Esse é o motivo porque os grandes champanhes, os grandes espumantes do mundo mantêm os resíduos dentro da garrafa por 7 anos, 8, 10, 12 anos ou até mais, para conseguir esse nível de qualidade e de complexidade muito acima do normal. Nós vamos mostrar aqui 4 espumantes, cada um feito de uma maneira diferente. Antes, vamos fazer um pequeno esclarecimento.
Muita gente ainda chama qualquer espumante de champanhe. Não, champanhe é só aquele que provém da região demarcada de Champagne, na França. São 33 mil hectares de vinhedos e somente o vinho produzido com aquelas uvas, seguindo todas as normas da denominação de origem Champagne, podem ostentar na garrafa o nome Champagne. Na própria França, muitas outras regiões produzem espumantes. Em geral, os melhores chamados de crémant. Crémant da Borgonha, crémant do Jura, crémant do Loire e assim por diante. Crémant da Alsácia e outros. E, por exemplo, na Itália, a produção de Prosecco é grande. Prosecco é uma região no Vêneto, próximo a Veneza. As cidades principais são Conegliano e Valdobbiadene, e de lá vem, então, o Prosecco original. Na Espanha, a gente tem uma particularidade. O cava, que é o espumante tradicional espanhol, pode ser feito em mais de uma região, se seguir as regulamentações do processo de produção, mas quase 90% vem mesmo da região do Penedês. A gente tem ótimos espumantes em Portugal, em diversas regiões, e em todos os países produtores de vinho. No Brasil, é o vinho que mais cresce em consumo. Outros países, Argentina, Chile, produzem, Nova Zelândia, Austrália e Alemanha são tradicionais, Estados Unidos, tradicionais produtores de espumantes. Então, os espumantes têm processos de produção diferentes, podem ser feitos com variedades diferentes, são muito usadas as variedades regionais e pode ser feito com alta qualidade em qualquer país produtor de vinhos. Em geral, os grandes espumantes do mundo são feitos principalmente com as uvas Pinot Noir e Chardonnay. Vamos então passar à degustação. Este primeiro vinho aqui é um vinho brasileiro, Chandon. A Chandon mudou recentemente a embalagem, deu uma modernizada na embalagem. Entram na composição Chardonnay, Pinot Noir e Riesling itálico, que é uma uva que se deu muito bem no sul do Brasil e adiciona um componente aromático muito agradável. Este espumante é feito pelo processo Charmat. Como a Chandon está há mais de 50 anos no mercado brasileiro, produzindo espumantes pelo método Charmat, ela detém um know-how muito bom nesse tipo de produção e, às vezes, pode ser melhor o espumante Chandon do que um produzido pelo método tradicional em que o produtor não tenha expertise na produção. O segundo espumante é outro espumante brasileiro. Este é o Casa Valduga, feito com Pinot Noir e Chardonnay. Este vinho foi feito pelo método tradicional, segunda fermentação na garrafa, e tem uma particularidade. Esses resíduos de fermentação e leveduras não foram removidos da garrafa após a segunda fermentação. E o espumante só foi colocado no mercado 30 meses após a conclusão da segunda fermentação. Então, esses componentes que passam ao longo dos anos sabores mais complexos ao vinho continuam aqui dentro. Então, esse vinho pode ser guardado para ser degustado nos próximos anos, porque esses componentes que permanecem aqui absorvem oxigênio, não deixam o vinho oxidar. É um preservativo. Pode ser guardado por muito tempo, pode ser consumido agora. Importante colocar a garrafa em pé durante um certo tempo para que essas borras sedimentem e o vinho não fique com aquela turbidez que ele pode ter se a garrafa for agitada. Este aqui é um cava espanhol, produzido com uvas regionais, Xarel·lo, Parellada e Macabeu. Ele tem um mínimo de 9 meses em contato com as borras de fermentação e é um
espumante, o cava, é muito popular no mundo inteiro. Ele está um degrau abaixo dos champanhes e é um quebra-galho quando não se quer pagar um preço mais alto por um champanhe. Aqui a gente tem um espumante português, rosé, feito também pelo método tradicional. Este é um vinho 100% Baga. Baga é uma uva tinta. A União Europeia permite que o espumante rosé seja feito com uma mistura de vinhos base branco e tinto. Pequena porcentagem de tinto. Isso é permitido. Mas este é feito 100% com uva Baga. As uvas ficaram em contato com o mosto durante um período curto, ele adquiriu essa coloração ligeiramente rosada e depois as cascas foram separadas. Uva típica da Bairrada, a Baga. Então são 4 estilos de espumantes que aumentam o leque de opções para o consumidor. Nós podemos agora abrir um espumante para fazer um brinde. É o Cava espanhol, estava ali gelando. O espumante é um vinho que pode ser festivo, ele pode ser tomado com diversas horas do dia, ele pode combinar com pratos muito diferentes e é cada vez, como eu mencionei, mais consumido. Os vinhos espumantes, em geral, merecem ser consumidos numa temperatura bastante baixa, a não ser que seja um grande espumante de grande complexidade, ele ganha muito numa temperatura mais baixa um pouco do que o vinho branco em geral. Como ele tem uma pressão grande, alguns cuidados têm que ser tomados ao ser aberto. Então, esta rede de arames protege para que a rolha não seja ejetada, já que a pressão aqui dentro da garrafa é maior do que a pressão de um pneu de carro. Então a gente toma um pouco de cuidado ao retirar, sempre mantendo o dedo em cima da rolha caso ela resolva voar. E depois, se a gente mover ligeiramente, ela logo começa a ser expelida pela pressão. Pronto. Não se deve desperdiçar um bom vinho. Então não se deve deixar o vinho borbulhar e entornar. Para servir um espumante, é bom a gente servir em 2 etapas. A primeira vai causar muita espuma no cálice. Então a gente serve um pouquinho, espera o cálice sofrer uma baixa de temperatura com um vinho gelado e depois a gente completa o serviço. Pode-se servir um pouquinho para cada pessoa na mesa antes de se servir o restante. Saúde. Um espumante muito gostoso, bem equilibrado, tem cerca de 10 gramas de açúcar por litro. Quando é feita a ejeção dos resíduos de fermentação, coloca-se um pouquinho de vinho com a quantidade de açúcar medida para se dar um ligeiro dulçor no vinho. Por quê? Porque os espumantes são, em geral, bebidas bastante ácidas. Na segunda etapa, nós vamos abordar a produção de vinhos rosés. Os vinhos rosés gozaram de um status pouco privilegiado de patinho feio. Eles eram os vinhos desprezíveis, de qualidade em geral muito baixa, e assim por muitas décadas.
há 20 anos, 25 anos atrás, isso tudo começou a mudar. Os produtores começaram a produzir vinhos de mais alta qualidade e os consumidores passaram a consumir muito mais vinho rosé e exigindo qualidade. A gente não sabe o que veio primeiro, mas foi um processo muito bem-vindo, onde foram incorporadas muitas novas técnicas na produção de vinhos rosados. E o típico vinho rosado hoje seria aquele leve, fresco, que diz assim sobre um estilo de vida glamuroso e descontraído. Então, vinhos leves, refrescantes, para um estilo de vida descontraído, para se tomar na beira de uma piscina ou à beira-mar, e justamente na Provence, que tem praias, tem mar, esse estilo se popularizou. Mas a gente vê que não é só esse vinho o que existe em matéria de rosé. A diversidade é grande também. Como é produzido o vinho rosé? O fluxograma mostra que a uva chega na vinícola, é prensada e se inicia uma fermentação como se fosse um vinho tinto. Mas após algumas horas, essas cascas são separadas do vinho. Então, é um período de poucas horas em que o vinho adquire uma coloração, que pode ser do rosa pálido, com poucas horas de contato, ou a uma cor mais escura, que lembra um tinto bem leve em cor. Então, isso aí vai ser um critério do produtor. Esse vinho vai fermentar, vai ser estabilizado e depois engarrafado. Raramente o vinho rosé passa por madeira ou é guardado por muito tempo. Em geral, é feito para ser consumido rapidamente. Então, nós temos aqui 4 vinhos diferentes, feitos de maneira diferente. O que é muito importante no vinho rosé? O frescor. Os produtores descobriram que esperar a uva amadurecer totalmente, igual para se fazer um vinho tinto, talvez não fosse a melhor opção quando se pensa num rosé. Passaram a fazer colheitas um pouquinho antecipadas, mantendo a acidez dos vinhos, e com isso os vinhos ganharam muita vida. Nós temos um vinho argentino feito com a uva Pinot Gris. Essa uva tem uma característica de ter uma coloração levemente pigmentada. A casca é levemente pigmentada, é um rosa clarinho. Então, esse vinho foi feito, passou muitas horas o mosto em contato com essa casca, da onde veio essa coloração. Pinot Gris é uma variedade que na Argentina dá vinhos muito bons, tem bom frescor, mas não exageradamente fresco. É um frutado muito puro, com lembranças fortes de pera, a fruta que mais se pensa quando se toma um Pinot Gris. E esse frutado muito exuberante, com acidez relativamente moderada, deu origem a este vinho. Em contraste, a gente tem aqui um rosé da região da Bairrada também, feito com a uva baga, que é uma uva muito ácida e muito tânica. Então, o contato foi limitado para não se extrair tanino em excesso. E a gente tem um vinho aqui bastante ácido, bastante frescor, firme no paladar. Fazem um contraste muito interessante esses dois vinhos. Cada um tem um estilo diferente. A gente tem aqui um vinho uruguaio feito de Malbec. Pela própria cor, a gente já imagina que pode ser um vinho com maior firmeza, com mais tanino na boca, e realmente é. Então, ele se aproximaria de um tinto bem leve, ao contrário desse aqui, que se aproximaria muito mais de um branco. Então, vários estilos para ampliar a escolha do consumidor. Aqui, um rosé do Vale do Loire. O Vale do Loire, tradicionalmente, produz diversos tipos de rosé. Este aqui é feito com uma uva regional, Grolot, e para mim faz um vinho que tem um equilíbrio encantador. Ele tem um aroma bastante intenso, de um frutado bastante puro, uma lembrança de frutas vermelhas. No paladar ele tem
uma ótima concentração, um equilíbrio muito bom, um final persistente, é realmente fantástico. Vamos agora fazer um brinde com um vinho rosé. Vinho rosé deve ser servido também gelado, mas não precisa ser muito gelado, extremamente gelado. Este é um vinho com screw cap e ele tem uma cor bem diferente dos demais e tem um gosto muito particular. Estamos acostumados com os Malbecs argentinos, os tintos, e já tem no mercado uma boa opção de Malbecs rosés. Este é diferente, é um Malbec uruguaio rosado. A delícia de aroma, tem notas florais, tem aquele aroma de fruta que eu chamo de intrigante, típico do Malbec. Um pouco de firmeza na boca, o tanino muito sedoso, mas a gente nota uma presença desses taninos, um vinho delicioso. Saúde!